Estamos de volta com o VTV, que hoje está discutindo a presença do movimento estudantil na televisão brasileira. A cobertura jornalística, a presença nas novelas, enfim, essa relação entre televisão e estudantes. O VTV de hoje teve uma colaboração especial. Vamos ver. O VTV desta semana foi uma sugestão do telespectador Fábio Assis. Professor de Educação Física, Fábio se preocupa com o espaço que o jovem brasileiro ocupa na televisão. Eu sugeri porque eu participei do movimento estudantil, então tem uma certa relação interior, né? E eu acho que o jovem é muito pouco retratado na televisão. A convite da TV Brasil, Fábio foi conhecer os bastidores da Rede Record e ver de perto o fechamento de um telejornal. A gente tem uma dinâmica super eficaz. Você manda as equipes para a rua e aí a partir daí você fica monitorando com o trabalho de motoqueiro, que aí é um trabalho muito mais ágil, que você chega muito mais rápido, e aí no final, durante toda a tarde você vai administrando onde que você precisa de mandar a equipe, se no Congresso, se na UNB. A diretora de jornalismo da Rede Record, Elma Almeida, fala sobre a repercussão que uma notícia pode ter, assim como o caso da ocupação da UNB. A rapidez com que as coisas terminaram se desenrolando no final, com o licenciamento do primeiro pedido de licença do reitor, depois o posse do subreitor, pedido de licença do vice-reitor, e depois a demissão dos dois, né? E que foram configurando as vitórias dos estudantes com a ocupação, mas durante um certo momento a gente pensou que não ia acontecer tudo isso. Vamos mandar a equipe hoje? Não sei, dá uma passada, vê como é que é, mas vamos ficar apurando, não sei o quê. Então, assim, as coisas têm, o fato tem uma dinâmica, que se a gente não está colado, a gente perde. Boa noite, João. Agora já é oficial. O professor aposentado da Universidade de Brasília, Roberto Aguiar, assume a reitoria da UNB por 90 dias, sendo que esse prazo é prorrogável por outros 3 meses. A Aguiar, que já foi membro da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB, deve ficar no cargo até que novas eleições sejam convocadas. Muito bem, o Fábio, que deu a sugestão, está aqui acompanhando o programa nos estúdios da TV Câmara. Eu agradeço ao Fábio e convido também os telespectadores do VTV a continuar se manifestando, dando sugestões para outros temas relacionados com a presença da televisão na sociedade brasileira. Mas vamos continuar aqui a nossa conversa, que estava animada e bastante instrutiva no primeiro bloco. A partir dessa reportagem feita aqui na Record, como é que a gente pode discutir essa presença mais constante, essa agilidade da televisão, a necessidade da televisão ser ágil em cima de movimentos como esse da UNB? A televisão tem que ser ágil em cima de qualquer fato que seja, né? A questão específica do movimento da UNB, como a Elma, nossa diretora, colocou aí no VT, a gente tinha que ficar monitorando o dia inteiro, porque notícia é o quê? News. Se tem novidade, a gente vai colocar novidade no ar, o jornal vai colocar novidade nas páginas, a rádio vai colocar no ar. Se não tem, a gente dá uma notinha só para não deixar o assunto cair até a gente ter o desfecho disso aí. Então, eu acho que a organização desse movimento de ocupação da UNB foi também muito importante para ter esse reflexo na mídia. Porque se fosse um movimento um pouco mais desarticulado, e sem toda aquela organização, é provável, eu acredito, que a própria repercussão dele na mídia poderia ser diferente. Agora, isso é uma questão, foi mostrado aqui, a questão técnica, operacional. E a questão de conteúdo, quer dizer, como é que é a reunião de pauta, quando se decide, isto é tema para o telejornal de hoje, ou não é tema? Decidiu-se que isso é tema, na verdade, eu volto àquilo que eu falei no primeiro bloco, tá? É uma coisa que a gente sabe que tem o apelo, que a população está acompanhando, quer saber o que está acontecendo lá, nós não temos como não dar, como não acompanhar esse movimento, como não acompanhar essa ocupação da UNB. E aí eu volto a essa questão que eu coloquei agora, da organização do movimento. Se o movimento começasse a se desarticular e a gente não ter uma novidade a cada dia, vamos dizer assim, ia morrer na mídia. E sem novidade não tem notícia.
News é isso, é novidade, né? Mas não basta ter novidade para ser notícia, é isso que eu acho importante de frisar. Só para o telespectador saber, eu acho que eu não falei na apresentação, a Lúcia é estudante de jornalismo, está completando o curso de jornalismo. Mas ela não fala aqui só como militante do movimento estudantil, mas também como colega, futura profissional. Futura colega, mas eu acho que o importante é a gente saber que não basta ser novidade para ser pautado, também tem que interessar a mídia aquela pauta. Porque foi ou não foi novidade, 2 dias antes da ocupação da UNB, os estudantes da UFMG, da Federal de Minas Gerais, também terem feito uma ocupação de reitoria, terem sofrido uma repressão da Polícia Militar, que entrou no campus da Universidade Federal, que a gente sabe que é um espaço democrático. Os campos de universidades federais no Brasil sempre são resguardados, qualquer entrada de Polícia Militar, Polícia Federal dentro deles, são questionáveis, e se entrou ali a Polícia Militar na UFMG, isso não foi pauta nacional. E não é novidade, no mesmo dia de ontem, quando a gente estava dentro da UNB discutindo ética, corrupção, que interessava a mídia, também tinham estudantes secundaristas dessa vez, organizados e mobilizados na frente do Banco Central do Brasil, porque estava terminando a reunião do Copom, que discutiu a alta dos juros, e não teve a repercussão que podia ter tido, ou que devia ter tido, talvez, como teve o caso da UNB. Então, eu acho que não basta ser novidade, tem que interessar a mídia. É diferente, porque aquela ali foi uma manifestação isolada para acompanhar uma reunião que iria aumentar a taxa Selic, o Copom ia aumentar a taxa Selic. Foi mostrado, só que foi mostrado, todo mundo que mostrou como uma manifestação contra a alta de taxa de juros. Agora eu volto à questão da organização. Será que a organização do movimento na UFMG, será que existia uma boa articulação? Porque a pauta era boa. A pauta da UNB, da UFMG era muito boa. Os estudantes estavam discutindo legalização ou não da maconha, e houve um problema de invasão de polícia militar, de agressão de alguns policiais militares que estavam dentro da universidade por conta de um convênio que existe entre a reitoria e a polícia militar. A reitoria chama a polícia militar para dentro do campus da universidade. Isso aí eu acho que já seria uma belíssima pauta e que foi, talvez tenha sido, estou falando de longe, de 700 quilômetros de distância, não acompanhei direito, mas a impressão que eu tenho é que não estava tão articulado o movimento, essa pauta não aflorou. Não é verdade. Acho que não aflorou na mídia. Acho que a pauta da legalização da maconha não tem o mesmo apelo na mídia, não tem a mesma simpatia da mídia e dos próprios telespectadores, da sociedade. Não tem a simpatia na sociedade e na mídia do que tem a luta contra a corrupção, que foi a desencadeada na UNB, porque dentro da UFMG a organização era grande também, a luta era justa também, as reivindicações da ocupação da reitoria não foram pela legalização da maconha. A ocupação da reitoria foi contra a entrada da Polícia Militar no campus. A manifestação que gerou a entrada da Polícia Militar... Presta assim, o movimento estudantil, ou de resto, os movimentos sociais de modo geral, não vão fazer sua pauta com base na agenda da mídia, na pauta da mídia. Mas eu acho que isso está mostrando que o próprio movimento estudantil tem que começar a pensar um pouco mais na mídia, aliás, como todos os setores da sociedade. Né? Porque a gente queira ou não queira, goste ou não goste, a mídia está aí e o que ela cobre, vamos dizer assim, simplificando, existe, e o que ela não cobre não existe. A gente sabe a televisão. Exato, a televisão, pessoalmente. Eu estou simplificando, né? Estou simplificando o raciocínio, mas em geral é isso. Se a televisão cobriu, o movimento existiu. Se a televisão não cobriu, o movimento existiu. Eu vi alguma coisa na televisão, realmente, desse secundarista, da Banco Central, e confesso que foi tão rápido que eu não entendi direito o que era, né? Mas saiu. Mas o movimento estudantil, como de resto os movimentos sindicais, alguns já têm essa percepção, tem que se aproximar mais da pauta da mídia. Eu não estou dizendo com isso, naturalmente, que você vai condicionar uma coisa a outra, que você vai criar agendas artificiais. Mas eu acho que tem que ser realmente uma preocupação, não para agradar a mídia, mas para chegar à opinião pública, porque hoje a mídia exerce realmente esse papel, o próprio nome já disse, mídia, mas mais ainda, né, exerce esse papel de intermediação. Vou fazer uma provocaçãozinha. Tem que contratar uma boa assessoria de imprensa, será? Para ficar mandando release e tal? Eu acho que a grande aproximação que a gente tem dessa pauta com as discussões da mídia é a gente discutir a democratização dos meios de comunicação. Esse é o grande debate aí
que a gente unifica, ou é aí que a gente dialoga, mas nós não queremos, a gente não precisa ganhar a cobertura dessa mídia, a gente tem que discutir que mídia é essa, a gente tem que questionar que mídia é essa que não pauta as lutas pela ampliação da democracia da universidade brasileira, mas pauta a luta contra a corrupção, que mídia é essa que não valoriza a luta que os estudantes fizeram no ano passado, mobilização em todo o Brasil, por reformas políticas, pela reforma política no Brasil, era mudar a política para mudar o Brasil, nosso slogan, e não foram tratadas, não foram cobertas, porque havia uma necessidade e uma demanda de cobrir outros casos específicos. Vou o caso aqui do Congresso Nacional. O que ganha mais espaço na mídia? CPIs dos cartões corporativos ou reforma tributária? Não, por exemplo, a CPI dos cartões corporativos ganha muito mais espaço na mídia do que a reforma tributária. A reforma tributária, o caminho, sei lá qual for, vai influenciar muito mais o futuro do país, o desenvolvimento do país, do que você pegar um ou outro ali que extrapolou, que tem que ser punido e tal. Então a mídia é isso. Eu concordo com você perfeitamente. A gente tem uma luta antiga por essa questão da democratização da comunicação. Agora, ao mesmo tempo que você luta pela democratização da comunicação, eu acho que você tem que reconhecer a realidade. Você tem que conhecer como funciona hoje. Né? Eu acho que você não pode se dissociar totalmente. É mais ou menos o seguinte, que a gente viu na universidade. Havia setores do movimento estudantil querendo continuar a ocupação. Não digo de ontem para cá, mas até 2 dias atrás. Só que esses setores que queriam continuar, eles estavam inteiramente alheios ao fato de que a maioria da comunidade da Universidade de Brasília não queria mais ocupação. Eles queriam, não, mas nós queremos, não. Eles voltaram atrás, em função de circunstâncias. Então eu digo, você tem que ter o seu projeto estratégico, mas para esse projeto estratégico ser bem sucedido, você tem que levar em conta também a realidade que você está vivendo. Então eu não estou dizendo, claro, jamais diria para os movimentos se adaptarem à mídia, pelo contrário, mas eu acho que tem que pensar na existência dessa mídia, exatamente por questões como essa. Agora, também jamais diria, o movimento estudantil agora adota pauta ética que vai ter, e também não vai ter, porque depois cansa. A mídia cansa e acaba. Nós ouvimos 2 representantes dos estudantes aqui da UNB sobre a cobertura da TV desse movimento. Vamos ouvi-los. A mídia tem feito um registro que coloca as questões latentes da universidade e apoia, em certa medida, o movimento que está sendo feito pelos estudantes da UNB, ajudando, contribuindo, inclusive, para que outros estudantes e outras instituições possam também se juntar, fortalecendo essa luta pela universidade, pelo aspecto da melhoria da universidade pública, gratuita e de boa qualidade. Já tivemos alguns problemas com a mídia corporativa, que divulgou muitas coisas que estão em desacordo com o que realmente está passando aqui. No início falando que era algo puxado por partidos políticos, que tinha interferência de sindicatos e tal, muitas coisas que são mentira. A mídia corporativa ela também tem esse papel, né? Ela pode deturpar, mas também tem esse outro caráter, que é um ponto, não sei se posso dizer positivo, mas que acaba mobilizando mais pessoas. Bom, acaba mobilizando mesmo, né? O Hélio falou, se passa na televisão existe, se não passa, não existe. Agora, quando passa, traz mais gente, né? Eu pergunto a você, quantos estudantes não vieram para o movimento porque viram em casa, olha, o negócio lá tá feio, vamos ajudar e tal, né? Sem dúvida, a cobertura da mídia, sem dúvida, nos ajuda. A televisão é um grande veículo de comunicação com o conjunto da sociedade brasileira hoje. O que está pautado nos jornais, na novela das 8, ou seja, lá onde for, repercute no diálogo de toda a sociedade. Tanto foi assim que mesmo quando a gente discute o Fora Collor lá em 92, a gente lembra que na época do Fora Collor, quando o Fora Collor insuflou as manifestações, a luta dos estudantes pedindo o impeachment do presidente corrupto, além da pauta ética que mais uma vez servia à mídia, naquele mesmo período estava passando a minissérie Anos Rebeldes, que também foi citada aqui, uma minissérie que falava do movimento estudantil, que romantizava a ação do movimento estudantil de 68, que com certeza incentivou muitos jovens a saírem às ruas, a pintarem o rosto, se somarem às mobilizações da UNE, que acabou culminando com o impeachment do presidente corrupto Fernando Collor. Eu ia voltar ao passado, no último bloco, mas a mais jovem da mesa se antecipou e voltou. Mas não é aquele passado lá de 68, é o passado do início dos anos 90, que houve outro ressurgimento. Toda hora tem um ressurgimento, né? Aquilo foi outro ressurgimento
do movimento estudantil. Você parece que discorda dessa palavra ressurgimento, né? Eu discordo. Para mim, quem fala em ressurgimento de fato é quem acha que o movimento não só estudantil, mas que a sociedade, que a dinâmica do ser humano se pauta como a mídia se pauta, por fatos que aparecem na TV ou por fatos isolados. Os fatos não acontecem de maneira isolada. Se teve uma ocupação na UNB foi porque tinha um movimento contínuo dos estudantes naquela universidade que se fortaleceu até o ponto da ocupação, que daí sim esse é o fato midiático. Agora, aquele dos caras pintadas foi empurrado pela TV, não foi? Foi outro que eu acho que o grande incentivador foi a Ministério dos Rebeldes. A partir disso, a UNE conseguiu levar muitos estudantes às ruas, mas como a gente fala, cada vez que vai para a TV, se multiplica o número de estudantes que vão. Quem fez o movimento não foi a televisão, quem garantiu a vitória do movimento não foi a televisão, foi a força do movimento estudantil, mas sem dúvida, a partir da repercussão que as passeatas tiveram, isso aumentou muito a ponto de a gente conseguir impeachment o presidente. Não sei se vocês podem falar também, além do jornalismo, nós já começamos a falar da dramaturgia. Como é que vocês veem essa questão da dramaturgia também e o movimento estudantil? Olha, vamos lembrar o seguinte, houve uma grande, hoje até estava aí o MST, né, aqui em Brasília, houve uma grande marcha do MST para Brasília, e outro dia, por outra razão, eu estava revendo algumas notícias antigas e achei essa. A polícia dizendo que a marcha do MST teria grande apoio popular em Brasília. Eu não sei se vocês lembram disso, houve um momento em que o MST tinha um grande apoio popular, um grande apoio de classe média, que coincidiu na época de uma novela que eu já não lembro. Rei do Gado. Patrícia Pilar era apresentada positivamente. Então, houve esse momento. Depois, naquele momento, eu lembro desse movimento brasileiro, e realmente as pessoas achavam bonito, concordavam com aquela luta do MST e tal, havia um certo romantismo em torno dela, como ela falou aqui do movimento estudantil. Mas depois isso muda. Por quê? Porque, obviamente, as reivindicações do MST não estão de acordo com a mídia. Então, o MST aparece também pontualmente à medida que é uma invasão, à medida que é um choque, alguma coisa desse tipo. Né? Então, é claro que influi. Né? As novelas, as minisséries, o que a mídia apresenta, influi. Né? Naturalmente influi. Isso reforça, né, reforça a ideia de que a importância do papel social que a televisão tem no Brasil. Claro. De pautar linhas de conduta, né? Claro. Eu acho que a gente só não deve exagerar muito, superfaturar o poder da mídia, da televisão e da mídia como um todo. Até essa história de que é o quarto poder e tudo, a mídia tem sim o poder de colocar em discussão vários temas, de trazer à tona várias discussões. Mas será que a mídia tem esse poder que muitas vezes é atribuído a ela de levar a sociedade, levar a população para esse caminho, para aquele caminho? A população não é gado, gente. Calma aí, eu acho que nós temos que ter muito cuidado para não superfaturar esse poder da mídia. Vamos discutir essa questão que é central aí nas questões de recepção da mídia. Vamos discutir isso no último bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o VerTV, que hoje discute os movimentos estudantis na televisão. Nós voltamos já.